Olá, começa agora a primeira entrevista de uma série que o 15 Minutos está realizando com os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. O nosso entrevistado de hoje é o candidato do Partido da Mobilização Nacional, o PMN, candidato Marconi Medeiros. Seja bem-vindo à TV Focus e ao 15 Minutos. Eu que agradeço pelo convite em poder estar aqui expondo o nosso projeto de mudança, de transformar Nova Friburgo na maior potência econômica do interior do estado do Rio de Janeiro. Nós temos como objetivo trazer essa cidade melhor do que já foi, porque em função dos problemas que Nova Friburgo passou, nós temos o compromisso de transformar Nova Friburgo um dos melhores locais do Brasil para se viver. As maiores verbas destinadas hoje do governo federal vêm para o município de Nova Friburgo em função de ter passado pela maior tragédia natural desse país. Então, o nosso papel hoje é conversar e trazer para vocês os nossos projetos. Vocês não têm nenhuma dúvida que nós temos os melhores projetos para apagar a tragédia da história de Nova Friburgo e viver um novo momento. Perfeito, candidato. Bem, e o candidato assinou um documento elaborado pela nossa emissora concordando com as regras dessa entrevista. Serão 30 minutos de entrevista direta, sem intervalos, e as perguntas foram elaboradas pelo nosso departamento de jornalismo e abrangem diversas áreas da administração pública, também a vida política do candidato e o seu plano de governo. As entrevistas estão sendo gravadas e serão veiculadas dentro do noticiário 15 Minutos, em data ainda a ser definida pela emissora. Você, telespectador, pode ficar sabendo a respeito dessas veiculações, da data de cada veiculação e também das reprises, através do nosso telefone 2523-9705 ou ainda pelo 3512-1253, 2523-9705 ou 3512-1253. Vale lembrar também que todos os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo foram convidados a participar dessa entrevista e que a ordem de veiculação vai seguir a ordem de gravação. Já essa ordem de gravação está sendo definida respeitando as marcações, ou seja, os candidatos que agendaram primeiramente a entrevista terão a entrevista veiculada também em primeiro lugar, sem prejuízo, óbvio, para nenhum deles, visto que o tempo de veiculação será o mesmo para todos eles. Bom, vale lembrar também que os candidatos não terão acesso às perguntas anteriormente ao momento da entrevista e que eles concordam em manter o respeito e não utilizar esse espaço para ataques pessoais. A citação de nomes e fatos com a devida comprovação, candidato, e citação da fonte, que não configure ofensa ou calúnia, é permitida. Porém, caso o entrevistador e a produção da TV Focus entendam que houve algum tipo de ofensa, a entrevista poderá ser editada antes de ir ao ar e o candidato perderá esse tempo. Bem, o tempo de entrevista, conforme já falado, será de 30 minutos, contando inclusive com as despedidas do candidato, que será alertado quando faltar 1 minuto para o término. Não há um tempo limite para a resposta de cada pergunta, tá, candidato? Porém, se o entrevistador sentir que o candidato está se alongando demais no mesmo assunto ou fugindo do tema, poderá intervir e lançar uma nova pergunta. Bom, regras apresentadas, vamos à entrevista. Candidato, o seu tempo começa a valer agora. Candidato, em seu plano de governo, o senhor fala em construir um novo hospital. O senhor já tem ideia de como seria e onde seria esse novo empreendimento? E o mais importante, com que recursos o senhor pretende construir esse hospital? Belíssima pergunta e indagação. O novo hospital é o Hospital da Mulher. Nós iremos construir o Hospital da Mulher no antigo campo do Friburgo, que hoje funciona um estacionamento. É bom lembrar ao telespectador, ao eleitor, que nós iremos desativar a maternidade e ela vai fazer parte do complexo do Hospital da Mulher. Em lugar da maternidade, nós teremos um mini hospital infantil. Assim, a mulher terá o atendimento especializado no Hospital da Mulher, que
será construído no campo do Friburgo e a maternidade passará a ter o hospital, o mini hospital infantil, ou seja, tratamentos especializados de quem realmente necessita de um tratamento especial, tanto a mulher quanto a criança. É de bom alvitre trazer informação para o nosso telespectador, eleitor, que assim que eu assumi o governo, onde está o prédio hoje, que pertence à prefeitura, à Nova Cor, em função da compra, a gente vai utilizar como hospital da mulher. Ali já existe o espaço, nós vamos trazer os equipamentos e as mulheres já poderão ser atendidas já nos primeiros meses de governo no antigo hospital Nova Cor. Então, esse é o nosso projeto. E eu fico feliz que outros candidatos, por exemplo, Petrópolis, outras cidades, também estão copiando o nosso projeto e vão lançar também o Hospital da Mulher. Em relação a recursos, é importante falar a questão de orçamento. Existem muitos mitos que precisam ser esclarecidos. O que é orçamento? O caixa do município, a previsão do caixa do município, é o orçamento público. Para que você tenha uma ideia, 47 milhões são recursos produzidos por nossas próprias forças, ou seja, o município produz uma riqueza de 47 milhões. O que vem de repasse de recursos e também de convênios, a previsão é de 403 milhões, ou seja, 47 milhões a gente produz por nossas próprias forças. 403 milhões provém de repasse de impostos e também de convênios. Mas se não cumprir a lei, se não cumprir as regras administrativas, esses recursos não chegam. E o município fica vivendo com 47 milhões. Aí é o X da questão. A gente precisa, sim, ter os projetos e também a questão de cumprir a legislação, o princípio da legalidade que norteia a administração pública. O Hospital da Mulher está orçado em 35 milhões de reais. Se você perceber, 47 milhões produz riqueza própria, 403 vem de repasse, são 450 milhões. São cerca de 6% do valor da receita do município. Aí você começa a perceber que o município de Nova Friburgo dinheiro tem, o que falta são os projetos. Projetos são instrumentos jurídicos que atendem à lei para que essas verbas sejam descongeladas e cheguem ao seu destino. Então é um mito que não tem dinheiro. Dinheiro tem, o recurso tem. O que falta é cumprir a lei. A minha formação, eu sou advogado, pós-graduado pela UERJ, tive como coordenador Gustavo Tepedino, que é referência no Supremo Tribunal Federal. O que é isso? O ministro lê o livro do Gustavo Tepedino para julgar. Então eu tenho formação, tenho qualificação, fui secretário da Indústria e Comércio, conheço profundamente a administração, tenho o apoio do vereador Marcos Medeiros, que foi o vereador mais votado da história de Nova Friburgo, campeão mundial de projetos. Ninguém fez mais projetos no mundo do que Marcos Medeiros. Para que você tenha a ideia do potencial de nossa equipe, trouxemos 4 milhões de reais com o senador Marcelo Crivella para Nova Friburgo. Infelizmente, a gente teve que notificar o prefeito de Nova Friburgo para que pudesse, de fato, que essa verba não se perdesse. Infelizmente, a partir daí, vocês percebem a incompetência da administração pública. Para que você tenha uma noção, Jackson, o município hoje, em termos de orçamento público, tem R$1.000 para atender todas as mulheres de Nova Friburgo durante um ano, essa é a previsão, para a prevenção do câncer de colo de útero. Você sabe por que acontece isso? Não tem projeto, eles não fazem projeto. Então você pega o orçamento, quando você vê lá R$1.000, para análise clínica também R$1.000, por que acontece isso? Eles não fazem projeto e o dinheiro não chega nos cofres públicos. Então é um mito dizer que não tem dinheiro, que não tem recurso.
Recurso tem, o que falta são projetos. E isso eu sei fazer, nós iremos construir o Hospital da Mulher através de recursos de sobra, a fim de que Nova Friburgo e a mulher tenham um atendimento especializado. E também nossa criança. E é importante explicitar a questão do Raul Sertã. O Raul Sertã, tendo em vista que o Hospital da Mulher e também um mini hospital infantil, isso vai desafogar o Hospital Raul Sertã. E qual é o meu projeto? O meu projeto é que os postos de saúde se transformem em policlínicas. O que são policlínicas? Ou seja, você tem o atendimento médico e mais um laboratório clínico para que se façam os exames. Então não vai ter a necessidade de ir até o Hospital Raul Sertã. E vou cumprir aquilo que foi destinado em relação quando se construiu os postos de saúde. Funcionar 24 horas, pagando os funcionários, servidores da saúde bem, porque vou cumprir a lei, vou fazer os projetos, os recursos irão chegar e o funcionalismo da saúde vai ganhar bem, vou legalizar o concurso de 99, candidato, vou fazer mais... Justamente entrando na nossa segunda pergunta, que a gente sabe dessa dificuldade, né, dessa falta de mão de obra na saúde friburguense. É uma dificuldade de encontrar médicos especialistas que queiram trabalhar em Nova Friburgo, justamente por falta de um salário de mercado, de um salário mais digno. Como que o senhor pretende resolver, então, a questão da falta de mão de obra na saúde em Nova Friburgo? A falta de mão de obra acontece por pura incompetência. Como já disse, o município produz com as suas próprias forças 47 milhões. 403 milhões vem de repasse, ou seja, de governo federal, governo estadual, para chegar ao município. Então, como não se faz os projetos, o município só funciona com 47 milhões. E para que você tenha uma ideia, a previsão de gasto da saúde são 60 milhões. Ora, o município, a sua riqueza própria são 47. O gasto são 60 milhões. Eles não fazem os projetos, o município fica capengando por incompetência. Então, eu vou transformar em cada setor de Nova Friburgo, em cada organismo, em secretarias inteligentes. Ou seja, as secretarias serão treinadas por mim, que eu sou especialista em gestão também, para elaborar os projetos e esses recursos descongelando, chegando até as suas fontes. Então, 403 milhões de reais ficam voando, se rasga dinheiro. Enfim, e nisso a população fica sofrendo com apenas 47 milhões. No governo Marconi, isso vai acabar. Os recursos irão chegar. Vamos pagar o médico bem, vamos pagar o profissional de enfermagem bem. Enfim, o município vai funcionar de maneira eficiente. É de bom alvitre trazer ao telespectador que a presidente Dilma, eu tive com a presidente, com o governador Sérgio Cabral, e que são 18 bilhões para prevenção de desastres naturais. Para que você tenha ideia, a reconstrução de Nova Friburgo está orçada em 1 bilhão e 200 e poucos milhões. Então você tem o dinheiro para reconstruir a cidade. Agora, se não fizer o projeto, infelizmente, o dinheiro não chega. Você não pode, pela administração pública, contratar de boca, contratar em função de achismo. Você tem que fazer preto no branco, ou seja, escrever no papel. Então é dessa forma que a gente vai governar. Como disse, minha formação, eu sou advogado, pós-graduado da UERJ, sou especialista em gestão, também sou especialista em mercado internacional, fiz a minha formação também na área de globalização, enfim, tem todas as qualificações para administrar essa cidade. Também fui secretário da Indústria e Comércio e trago uma informação que é importante trazer, o noticiário sério, correto da TV Fox, trouxe a questão da água. Porque muitas das vezes as pessoas não entendem que a água também isola economicamente o município.
Para que você tenha uma ideia... Candidato, só para a gente não fugir do tema da pergunta em questão, que seria da saúde, tudo bem. Eu vou prosseguir com uma nova pergunta e depois a gente eu queria só ressaltar então, essa questão da água. concessão. Tudo bem, então eu aguardo então no momento oportuno. Vamos chegar nessa questão. Seguindo então com as perguntas, candidato, como o senhor resolveria o problema das filas nos postos de saúde? A questão das filas. O que acontece? Na madrugada, isso veio acontecendo há décadas e décadas, e que as pessoas ficam mendigando uma ficha para ser atendidos. Isso é desumano, isso é desleal. Eu que denunciei a fila da morte, vocês devem lembrar, na época do governo passado, do governo Heródoto, e que se demora 3, 4, às vezes até um ano para se marcar o exame. E também a questão das operações. As pessoas pegam hoje a van, vão para fora de Friburgo e em outros municípios procurar para ser operados. O município hoje não consegue fazer uma operação de catarata. Então é de fato uma vergonha. Porque o que acontece? Existe um projeto da catarata, existe recursos do programa da catarata, só que eles não fazem o projeto, o dinheiro não chega e nisso vem a ineficiência. A questão das filas, em função deles não realizarem os projetos, você não tem profissional, você não tem pessoas capacitadas, porque pagam mal e quando pagam atrasado e nisso falta o funcionalismo, ou seja, o profissional, isso desde 2007. O que eu vou fazer? Eu vou cumprir a lei, eu vou trazer esses recursos para atrair esses profissionais. E mais do que isso, pouca gente sabe disso, eu vou trazer essa informação com exclusividade para a TV Fox. Já existe na UF em Nova Friburgo o curso de biomedicina. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trazer, junto com um convênio com a UF, o curso de medicina da clínico geral e também após na especialização. E vamos fazer um convênio com o Hospital da Mulher, com o Hospital Raul Sertã e também com o Mini Hospital e as policlínicas, a fim de que se faça o estágio desses profissionais, aí vira chamado hospital residente, transformando esses hospitais em verdadeiras máquinas de médicos e especializações. E nisso a gente vai conseguir combater a falta de médicos no município de Nova Friburgo. E você que está em casa, você estudante, você que sonha ser médico, no governo Marconi você vai ter essa oportunidade, que a gente vai trazer integralmente o curso de medicina através da UF, com convênio para o município de Nova Friburgo. Perfeito, candidato. O que o senhor acha do atual atendimento da UPA de Conselheiro Paulino? Qual que é o seu conhecimento sobre a gestão da UPA? Tem total conhecimento. Para que você tenha uma ideia, houve um atendimento de 200 mil pessoas. O que acontece à UPA? A UPA veio para Nova Friburgo a pedido do vereador Marcos Medeiros com o governador Sérgio Cabral, que trouxe a UPA para Nova Friburgo atendendo esse pedido. A UPA, sem a UPA, a saúde estaria muito pior. A gente está vivendo uma saúde fascista. Pela primeira vez na história desse município, tivemos o Hospital Raul Sertã fechado, as portas fechadas, não tendo o atendimento. A UPA é um projeto bacana, nós temos um projeto, inclusive com o Marcos Medeiros, transformar o SASE de Olaria em UPA, UPA 24 horas, também em Olaria terá a sua própria UPA, e nós iremos, a questão do funcionalismo, o pagamento do funcionalismo, nós iremos cumprir as regras do governo do Estado, do governo federal, a fim de que esses recursos cheguem e a população e os profissionais recebam em dia, porque infelizmente nós temos um governo omisso, um governo incompetente, que de fato não consegue, talvez o pior da história desse município, pior inclusive no final de governo do Alencar Barroso, a fim de que a gente possa seguir o nosso caminho com eficiência, porque infelizmente nós estamos passando pela pior tragédia da história desse país, que foi a tragédia natural, e também uma das piores tragédias políticas
da história desse município. Agora, candidato, justamente em relação à UPA, quando eu perguntei a respeito da gestão, hoje a gente tem conhecimento que a UPA é administrada pela Cruz Vermelha de Barra Mansa. Como que vai ser a gestão da UPA no seu governo? O que acontece? O governo, ele faz a terceirização. Essa terceirização, a Cruz Vermelha, ela é referência no mundo inteiro. Mas, infelizmente, o papel da Cruz Vermelha é um papel não governamental. Então, você não consegue entender por que uma instituição não governamental possa estar atuando governamentalmente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um concurso, que na verdade isso é um meio de burlar os concursos públicos. A gente vai fazer um concurso a fim de que eles possam, de fato, ter a estabilidade e a competência e eficiência de um profissional. Então vai ser gerida pelo próprio município. Claro, porque você tem que fazer os concursos, tem que se respeitar o concurso público. É inadmissível e que você passe a vida inteira para passar num concurso e, de repente, com uma canetada, acaba com a tua vida. Isso jamais se possa fazer, agir dessa forma. Para que você tenha uma ideia, quando Adolfo Hitler, um dos maiores monstros da história da humanidade, e que quis fazer a automatização dos portos na Alemanha, ia gerar 10 mil desempregados. Fizeram uma greve e ele voltou atrás para retardar a automatização dos portos. Então, por aí você vê como Nova Friburgo vem sofrendo em função das maldades em relação ao município de Nova Friburgo. Então, por isso que eu represento o novo, eu represento a Boa Nova, a fim de que Nova Friburgo entre no caminho do progresso, do desenvolvimento e da riqueza. Agora sim, candidato, em relação à concessão dos serviços de água e esgoto em Nova Friburgo. A população reclama muito da taxa de esgoto que é cobrada em alguns bairros e, principalmente, questiona se o serviço realmente é prestado efetivamente. Qual que é a sua visão sobre a concessão do serviço de água e esgoto em Nova Friburgo e como resolver esse problema? Eu tenho meu projeto, todos conhecem. Eu sou o único candidato que está enfrentando essa concessionária e dizendo: eu vou cancelar o contrato e vou devolver a água ao seu legítimo dono, o povo de Nova Friburgo. A água brota em solo friburguense. Ela não brota em outro município. Então a água é nossa. A gente tem que devolver a água. Um governante que não consegue administrar o tratamento da tua própria água, como que ele vai cuidar da saúde, da educação, que são serviços, prestações de serviços muito mais complexas? Então, no meu governo, quero deixar claro para o telespectador, e quem está falando é um advogado conceituado, conhece de lei. Eu vou cancelar o contrato da concessão. Eu sei fazer, por abuso de poder. A concessão vai voltar para o município de Nova Friburgo, sem ônus para o município. E se ainda assim o município tiver que pagar alguma coisa, o que eu não acredito, porque já receberam demais, vale até a pena pagar do que deixar o nosso povo, a nossa gente, oprimida do jeito que se encontra. Vamos ter a água barata, vou acabar com a taxa de esgoto, não vai ter mais taxa, e mais do que isso, não vou permitir, nunca mais na história desse município, o corte da água. Existem outros métodos de cobrança, como o serviço de proteção ao crédito. Agora, você imagina você cortar água, você tem um idoso, uma criança, quer cozinhar um alimento, fazer a sua comida e não tem água. Isso é desumano. No meu governo, a água vai retornar ao seu patrimônio. O senhor acredita que é possível fazer isso sem pagar nenhuma verba rescisória? Eu não acredito, eu tenho certeza. Eu sou técnico para isso, eu sou advogado. Isso chama-se abuso de poder.
Está lá no 187 do Código Civil. Aquele que se excede manifestamente dos seus fins sociais, dos seus fins econômicos, comete ato ilícito. Agora... O 166 do Código Civil diz que todo ato ilícito é nulo. Então o contrato é nulo. Por quê? Como que você pode cobrar de forma abusiva? Nós sabemos, inclusive a própria Focus fez matéria sobre isso, a companhia, diversos aditivos que foram colocados a fim de beneficiar a companhia, a concessionária e prejudicar o município. Eu vou cancelar esse contrato e entregar a água ao seu legítimo povo de Nova Friburgo. Quero dizer mais do que isso. Como secretário que eu fui da Indústria e Comércio, eu conversei com vários industriais que queriam vir para Nova Friburgo. Indústria alimentícia, indústria têxtil, indústria na área de metalurgia, e eles diziam, mas Friburgo fica inviável economicamente, porque a água é muito cara. Mas se você perceber, toda indústria usa a água como insumo, como matéria-prima. A indústria alimentícia para cozinhar seus alimentos, a indústria têxtil para fazer o tingimento dos tecidos, a indústria plástica utiliza para injeção do plástico, tem que resfriar as peças, a metalurgia. Então, o valor absurdo, a cobrança absurda da água vem isolando o município para que possa chegar ao desenvolvimento. Aí a indústria vai para Bom Jardim, a indústria vai para outro local. Ainda que se tenha incentivos fiscais de Nova Friburgo, em função do valor da água, eles não vêm para cá. Eles saem do município. Então eu vou tirar Nova Friburgo desse isolamento para que, de fato, a gente possa gerar riqueza para o município. E digo mais, vou quadriplicar o orçamento do município de Nova Friburgo, capitalizando recursos do governo federal e do governo estadual. Cancelando a concessão da água, voltando a ser do município, o senhor falou também que não vai cobrar a taxa de esgoto. Mas como que vai ser? Vai existir o tratamento de esgoto e de que maneira que vai ser feito isso pelo município? O senhor acha que o município tem condição de gerir, fazer redes separadas para tratamento do esgoto? Como que vai ser isso? Excelente pergunta. A Caixa Econômica hoje tem em torno de 500 bilhões, não sei se você sabe disso, de recursos para tratamento de esgoto, com valores baixíssimos. Então, o que acontece? Vamos fazer o projeto e a Caixa Econômica, através desse financiamento, nós iremos fazer o saneamento básico. Porque o que acontece? A gente não precisa dessa concessionária para tratar a água da forma que está sendo. Você chega no rio, o Rio Bengalas, a tubulação é primária. A gente percebe que esse tratamento é uma maquiagem. Então a gente vai fazer, o próprio município vai fazer, através de verbas federais, vamos fazer o saneamento básico. Assim que está sendo feito no Tietê, em São Paulo. Assim que está sendo feito na Baía de Guanabara com Eduardo Paes. E é esse caminho. Se entregar água para particular fosse bom, o governo do estado já tinha entregado a SEDAI. Por que não entregou? Agora... E hoje está dando lucro. Está dando lucro. Lucro e mais lucro. A MAI sempre deu lucro. A MAI ajudava no pagamento da folha do funcionalismo público da prefeitura. Então a gente tem que trazer essa empresa para Nova Friburgo e tirar o nosso povo da opressão, o município do isolamento e encontrar um caminho de desenvolvimento econômico de nossa cidade, de nossa gente. Candidato, o senhor fala em queimar o lixo produzido em Nova Friburgo na cimenteira de Cantagalo e que isso faria sobrar recursos que poderiam ser utilizados, por exemplo, na área da saúde. O senhor acredita mesmo que isso seja viável e tem uma noção do gasto que poderia ser para transportar e incinerar esse material em Cantagalo? Veja bem, o Marcos Medeiros já entrou em contato com a cimenteira e a gente vai tirar esse lixo, de fato, do município de Nova Friburgo e vai virar escória para a cimenteira. A cimenteira tem até interesse porque a escória produz a energia para eles. Eles já fazem isso com outros municípios. Então, vai ser uma parceria realizada com a cimenteira, com a indústria de cimentos, a fim de que a população de Nova Friburgo também não tenha essa questão do lixo em nossa cidade.
Candidato, em recente debate realizado por uma emissora friburguense, o senhor falou sobre o tempo integral nas escolas e disse que para isso utilizaria o espaço da Fábrica Ipu. Como que seria esse projeto? Claro, é chamada a Casa do Conhecimento. É lamentável que se passe 12 anos para se terminar o ensino médio e eu não consiga falar o português, não consiga se falar o inglês, não consiga se falar uma língua estrangeira. Então, está claro que o nosso ensino, nosso paradigma, o nosso modelo está falido. Eu vou transformar o modelo educacional como referência no Brasil. O que eu vou fazer? O aluno que estuda de manhã, à tarde ele vai para a Casa do Conhecimento. Ali vai aprender a falar, a conversar, a conversação da língua estrangeira. Não vai ser engodo, não vai ser mentira, porque hoje é mentira. A gente também vai fazer o seguinte, vai criar laboratórios. Porque o que acontece? A gente tem que trazer o encanto, entre aspas, da rua para dentro da escola, para que a criança se atraia pelo ensino. Hoje é muita teoria e não se tem a prática. Ou seja, dentro da Casa do Conhecimento vão ter microscópios, computadores, vão aprender a lidar com eletrônica, com a área de enfermagem, primeiros socorros. Ou seja, o estudante vai começar a ter um amor pelo estudo e verificar que ali ele vai ter uma qualificação e vai ter um futuro. Porque, infelizmente, hoje, a gente percebe que as nossas crianças são muito mal preparadas. Agora, candidato, como que o senhor pretende viabilizar esse projeto, por exemplo, dentro do espaço da Fábrica Ipu? Como tornar isso realidade, visto o deslocamento da criança da escola pública de todos os cantos da cidade para a Fábrica Ipu? Não, a referência é a Fábrica Ipu, vai ser uma das unidades. Nós teremos uma unidade em Conselheiro Paulino, nós teremos uma unidade em Olaria, enfim, são várias unidades a fim de que a população, a fim de que os estudantes possam ser qualificados. É importante explicitar, e isso o pai que está nos assistindo, ele sabe disso, que é lamentável que se espere o fim do ano para saber que o seu filho foi reprovado. Eu entendo, como gestor, que nós temos que buscar a qualidade total. Ou seja, nós teremos integralizado, ou seja, se um aluno tiver com nota baixa em determinada matéria, ele vai ter aula de reforço à tarde. Essa aula de reforço vai recuperar esse aluno. Não vai se deixar esse aluno abandonado, entre aspas, como acontece, no bom sentido, em função de um modelo enfadonho. Isso, e final do ano o aluno... só o pai vai saber, fim do ano, que o aluno foi reprovado. Então a gente tem que acabar com esse modelo. E outra coisa, que é importante falar para a qualidade, para que você tenha, de fato, qualidade no ensino, qualidade na educação. Pagar bem o professor. A lei diz que o professor tem que receber o seu salário, seu piso, R$ 1.451. Candidato. Nós vamos cumprir a lei. Os senhores irão receber R$ 1.451. Candidato, nós temos 50 segundos para suas considerações finais e diz também para o telespectador do 15 Minutos da TV Focus por que o senhor se considera a melhor opção de voto hoje em Nova Friburgo. Eu não me considero. Eu sou o melhor e o mais qualificado para gerir a Prefeitura de Nova Friburgo. Tive 30 minutos aqui e vocês conheceram um pouco de minha qualificação. Sou advogado, pós-graduado, tenho o Marcos Medeiros, o vereador mais atuante, o mais votado de Nova Friburgo. Vamos juntos transformar essa cidade na maior potência econômica. Só depende de você. Lembre, meu número é a idade de Cristo, 33. Vamos juntos à vitória, porque o poder não está, o poder do voto não está no poder econômico, mas está dentro de cada eleitor. Tempo esgotado. Obrigado pela participação, candidato.
E essa foi então a primeira entrevista dessa série que o 15 Minutos está realizando com os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. Lembrando que para saber a respeito dos horários de veiculação de cada entrevista e também das reprises, você pode entrar em contato pelo 2523-9705 ou pelo 3512-1253. A gente se vê novamente amanhã, à 1 da tarde, aqui no 15 Minutos. Até lá. Eu que agradeço.